Hoje é dia de falar de picape aqui na garagem, a bordo de dois exemplares bem distintos e de épocas diferentes, categorias diferentes inclusive. A gente reuniu a clássica Ranger STX, versão topo de linha, marcou época no Brasil pelo conforto e também por ter iniciado o segmento das picapes médias, e a nova Ford Maverick FX4, a versão mais completa também. E a ideia, na verdade, desse vídeo é um comparativo, não em termos de categoria, já que elas são, como eu falei, categorias distintas, mas sim falar que elas são muito parecidas e têm dimensões também muito parecidas e principalmente a evolução das picapes aqui no Brasil, um assunto que sempre é apaixonante. Vamos conferir. Saudações, pessoal. Muito bem, vamos começar com essa imagem, cara. Quando eu peguei a Maverick para o final do ano, foi um empréstimo da Ford de final de ano, eu falei, cara, olha só a ideia de pauta bacana para ela. Já havíamos testado ela há uns 10 meses atrás, mais ou menos, 10, 11 meses, logo após o seu lançamento. Mas eu falei, eu tenho que juntar aí uma picape que eu adoro, que é a Ranger dos anos 90, e que marcou época no Brasil pelo conforto, pelo acabamento e especialmente, aliás, por ter iniciado o segmento das picapes médias, né? Lá em meados da década de 90, juntamente com a S10. Tínhamos Hilux L200, mas elas não eram protagonistas desse espaço de picapes médias, né? As mais desejadas eram a Ranger e a S10. Então vamos começar a falar de cada uma delas. E por isso que eu falei, não é um comparativo, são picapes categorias diferentes, mas falar da evolução. Uma picape pequena hoje é do tamanho de uma picape média dos anos 90. Vamos lá. Muito bem, primeiramente, falar do contexto dos anos 90, eu vou falar mais dirigindo, mas a Ranger da década de 90, ela tem um estilo que eu acho apaixonante. A gente já andou em Ranger Splash, já falamos de várias versões, inclusive cabine simples, né, a XL, mas a STX com a cabine estendida, para mim, é o ápice das picapes, né, o ápice, aquela picape bem acertada, segundo, na verdade, o meu gosto, logicamente. Então, falando inicialmente do contexto dos anos 90, a gente só tinha picape grande no Brasil, falamos de C20, né, e chegou a Ranger e a S10 e outras picapes para revolucionar esse segmento e criar um segmento novo. Primeira coisa para falar dessa matéria é de dimensões gerais, né? A gente colocou uma do lado da outra, a gente tem uma ideia que essa versão STX, que é a cabine estendida da Ranger, é maior, né, que a cabine simples, né? E a Maverick, né? Como o contexto mudou, né? Na década de 90, a gente tinha cabine simples, lembrando que Ranger e S10 iniciaram o segmento das picapes médias, mas aí a gente tinha a cabine simples e a cabine estendida, que particularmente sempre foi a minha paixão, sempre achei fantástico, a Splash, cabine estendida, enfim, todas essas características. Então, começando, na verdade, a comentar sobre o contexto da época, tamanho, né? Uma picape média dos anos 90, 5 metros de comprimento, nessa versão cabine estendida, e não tínhamos dessa cabine dupla, veio com a Dakota mais para frente, e aqui a Maverick trazendo um conceito de picape monobloco, ou seja, ela concorre com o Toro, a Montana que está chegando por aí, e a Oroch que iniciou o segmento, mas nunca conseguiu competir com as suas rivais, mas de qualquer forma ela é uma picape monobloco com as mesmas dimensões, pouco mais de 5 metros, um pouquinho mais larga, questão, né, entre medindo os retrovisores, e a ideia da cabine dupla também, que é uma outra ideia, um outro contexto. A gente sabe que aqui no Brasil as marcas acabaram adotando a cabine dupla como padrão para picapes, seja a picape média e as grandes agora. A gente tem as simples, as picapes mais básicas com cabine simples, eventualmente, Hilux S10, as versões básicas, cabine simples, mas a versão com um pouquinho mais de luxo, com acabamento diferenciado, é dupla. Isso reflete também nessas picapes, digamos, intermediárias, né, que nós temos aqui. A Ranger STX é uma daquelas picapes que a gente olha e fala, meu Deus, olha isso. O design dela é bem acertado, ela tem uma cara de caminhonete americana, e essa versão STX, como falei, é a mais completa, tem alguns diferenciais interessantes, né? Uma coisa que eu sempre gostei muito, desde quando elas eram novas, né, é isso aqui. Para-choque cromado e os faróis auxiliares muito bem colocados, né, muito bem inseridos no desenho. Nós temos também rodas de 14 polegadas, com os pneus com as letras brancas, né, dá um destaque todo especial, o detalhe aqui da Ranger na lateral. E uma coisa que eu gosto muito, né, esse adesivo na lateral, alusivo à versão, que também é muito charmoso, né, dá uma olhada aqui, STX. Né? E daí a gente chega para falar justamente da parte traseira, né, e como essas caminhonetes acabaram colocando esse estilo aqui no Brasil. Né? Detalhe aqui,
farol vermelho, né, atrás da lanterna vermelha. E uma coisa curiosa, né, capacidade de carga com a Ranger, que é uma picape média, volto a repetir, outra categoria, são 650 quilos, né? Também uma capacidade de carga que hoje uma estrada leva. Apesar que as picapes grandes como a Ram têm uma capacidade menor de carga, porque a ideia é um pouco diferente, eles rebocam muita coisa lá, como eu falei, na matéria própria, né? Mas o desenho da cabine estendida, eu acho ele muito bem acertado. Olha comparativamente o desenho da cabine dupla com a estendida, né? A estendida tem um estilo todo especial, muito próprio, aliás. A STX, ela se tornou um verdadeiro ícone de conforto, acabamento também. A Ford, como a gente sabe, ou para quem é mais novo, se notabilizou pelo acabamento, somente nos anos 80 e 90, né, o acabamento dos carros da Ford, os veículos Ford, era diferenciado. Detalhe aqui dos bancos de tecido, outra coisa muito charmosa, né? E olha aqui atrás, por isso que eu gosto da cabine estendida, ó, tem os banquinhos, dá para levar 2 passageiros, ou então você pode levar uma mala numa bagagem, numa viagem, melhor dizendo, uma compra do supermercado, eventualmente. E o padrão da época, essa picape é excepcional, a gente já gravou com ela, olha só, o sistema de áudio da Ford, transmissão de 5 marchas, conforto de sobra, e o detalhe aqui do volante. E olha só, forro e o acabamento de maneira geral. E aqui o motor V6 de 4 litros, que aliado à tração traseira e nesse contexto da época, tinha um desempenho muito bom e ela fica bem divertida de andar dentro dessa ideia e justamente com esse conjunto mecânico. Já a Maverick traz uma outra ideia. Falei há pouco, picape monobloco, então ela traz já por aí na própria configuração de picapes algo diferente, né? Uma picape monobloco, uma picape que hoje em dia é intermediária, mas vocês veem pelas medidas, né, entre comprimento e largura, elas têm praticamente as mesmas medidas, ou seja, o tamanho é um diferencial. O detalhe aqui da dianteira, que vai se tornar o padrão das picapes Ford F-150, já é assim, a Ranger já está circulando aqui pelo Brasil, chega agora em 2023, também tem esse digamos, o DRL em cima, né? O DRL em cima, e justamente essa assinatura de design da Ford vai ser essa, né? Dos utilitários Ford. E ela já traz características diferentes, né? Eu vou falar depois dirigindo, como a tração integral, por exemplo. Aquela ali é traseira, tração integral e mais potência, já vamos chegar a falar no motor. Uma coisa que eu gosto muito da Maverick é justamente isso aqui. Rodas de 17 polegadas, ou seja, não temos nada muito grande, né? Que hoje em dia, por conta de design, caixa de roda e tudo mais, a gente sabe que as marcas acabam optando por colocar rodas maiores, até para criar versões próprias, né? Mas essa aqui com a 17 ficou excelente, inclusive em termos de conforto, vou falar daqui a pouquinho dirigindo. Outro detalhe, freios a disco nas 4 rodas, isso é típico de picape americana também, sempre tem esse foco, né, no freio a disco nas 4 rodas. Lanterna traseira vermelha, também outro detalhe interessante. Essa versão FX4, off-road, então ela tem 5 modos dinâmicos. Uma coisa que eu achei bacana é o Maverick aqui, como na Ranger inclusive, e o all-wheel drive, né, a tração integral, que é outro diferencial interessante. Capacidade de carga 617 kg, a gente falou ali 650, né? Logicamente, repetindo, para ninguém comentar exatamente isso, é uma picape média. Essa é uma picape intermediária, né, no padrão de hoje. Mas tem, na verdade, aqui o que ela acaba tendo, é que ela tem vários diferenciais, até para você ligar uma furadeira elétrica, uma emparafusadeira, dá para você fazer o compartimento separado de carga, ou seja, ela tem várias coisas adaptáveis aqui, a luz de caçamba também, a luz de caçamba também, que é outra coisa interessante. Então ela traz alguns diferenciais que ajudam e auxiliam aí quem for precisar levar alguma carga ou fazer alguma coisa nesse sentido. Falando de parte interna, um outro negócio que eu lembro que eu destaquei na outra matéria, tem vários porta-objetos, né? Formato das maçanetas e tal, ele privilegia colocar então um squeeze grande, uma garrafa d'água. A ideia é justamente aproveitar todos os espaços, e isso realmente eles fizeram muito bem. Espaço interno razoável, mas também é o que se espera de uma picape dentro dessa proposta, né? O acabamento é um ponto forte da Maverick, um acabamento muito legal. Aqui a gente tem um porta-objetos embaixo do banco traseiro, também ajuda para levar algumas coisas.
e também uma entrada USB e USB-C, mas não temos saída de ventilação, que seria algo importante também. Outra coisa interessante, a chave presencial, né? Padrão hoje em dia, a maior parte dos carros, especialmente desse segmento, mas a Ford ainda traz isso aqui que vinha no Taurus, né? É um resquício da década de 90, você pode fazer a programação da fechadura por botão, colocar o código e fazer essa programação. Por outro lado, faltam algumas coisas, por exemplo, não tem sensores nos para-choques e falta um sensor de ponto cego aqui na lateral. Apesar da visibilidade ser muito boa, é uma coisa que a gente acaba sentindo falta, né? Detalhe aqui, banco elétrico, como eu falei, o acabamento, combinação de cores do acabamento, assim como no Bronco, é um ponto forte, é uma bela qualidade. Muito bem, aqui na parte interna, volante de 3 raios, nós temos o botão Start sobe aqui embaixo, aqui vale destacar modo acessório ativo, ok, vale destacar o painel digital, né? Então você tem os comandos aqui no volante e o painel todo digital, computador de luzes aqui na lateral, multimídia de 8 polegadas com o Ford Pass Connect, até uma multimídia pequena, mas faz bem a função. Aqui mais porta-objetos, mais opções. Aqui você escolhe os modos dinâmicos, que são 5, eu vou falar dirigindo um pouco mais sobre isso. E aqui nós temos outra coisa que poderia ter também, que é conexão Apple CarPlay Android Auto com fio, poderia ser sem fio. Aqui a gente tem essa janela traseira fechada eletricamente. Aqui duas coisas, o acabamento, não temos forro aqui, não temos, como na Ranger, curiosamente, o amortecedor de capô, nós temos aqui a boa e velha alavanca, mas o maior predicado está justamente aqui dentro. É um motor turbo de 2 litros com 253 cavalos e um belo número de torque. Aliado à tração integral, câmbio de 8 marchas, o desempenho é muito legal, vou comentar a partir de agora. Muito bem, meus amigos, eu comentei uma outra matéria, é a terceira vez que eu dirijo esta Ranger, né, este exemplar. Agradecer até o Cristiano, sempre topa gravar com a gente. É uma das Rangers mais novas do Brasil, sem dúvida nenhuma. Estado de conservação singular. O Cristiano é uma pessoa muito cuidadosa. E não só isso, né? Faz a manutenção. Realmente os carros deles são muito legais. Aquele Mustang branco que a gente andou, o SN95, né? 4ª geração, minha preferida, aliás. Mas hoje falando de Ranger e Maverick, ou seja, a gente reuniu duas picapes com segmentos diferentes, momentos diferentes também, né? Que é uma coisa muito legal. E o Brasil na década de 90, é bem legal você ver o contexto, porque nós tínhamos apenas picapes grandes, né? Silverado, F250, e as marcas viram a necessidade de criar algo diferente, de criar um segmento novo, e foi justamente as picapes médias, que tinha surgido nos Estados Unidos na década de 80, ele não é tão antigo assim. Dessa forma, Ranger e S10 foram sonhos de consumo. Eu até comentei, né? Tinha Hilux, tinha L200 também, elas vieram na sequência, mas elas não eram picapes desejadas na época. Sempre robustas, mas não eram as protagonistas do segmento, como, né, a coisa foi mudando, né? A Hilux é líder há vários anos. Então o Ranger e S10 chamavam a atenção de todo mundo, porque eram picapes que tinham um estilo muito próprio, né? Aquele estilo americano de picapes. E a Ford, logicamente, e a Chevrolet, com toda a sua tradição de fabricação de picapes, conseguiram aí tomar conta do mercado e dividir praticamente o mercado entre as duas.
E é um contexto legal porque as picapes médias, vocês viram, falando de comparação de tamanhos, né? Pouco mais de 5 metros de comprimento, essa aqui tem quase 1,80 de largura. Então a ideia da matéria foi justamente falar dessa evolução, da evolução das picapes. Ou seja, pra gente que gosta de picape, eu adoro picape, sempre gostei muito de caminhonete, é muito legal porque quando eu peguei, né, a Maverick, eu já tive essa ideia em mente. Então a Ranger surgiu, ela chegou com algumas configurações, então a gente tinha o motor 2.3 e tinha as V6. Lembra que a gente gravou com uma picape do Cristiano também, que é uma XL V6, uma versão mais simples, para-choque não é cromado, enfim. É uma versão que traz menos coisas, né? Era uma versão mais de entrada. Mesmo assim, com o motor V6 e com um acerto legal, não só de andar, mas visual também. Mas a STX é aquela picape que, digamos, roubava a cena na época, porque ela trazia a característica da Ranger, mas com esses detalhes muito bonitos, né, de para-choque cromado e tal. Eu lembro na década de 90, a Ranger, a Ram, melhor dizendo, a Dodge Ram dos anos 90, que é a minha preferida, adoro Dodge Ram, acho muito bonita. Você via elas, né, com aquele para-choque cromado e chamava atenção. Daí quando veio a Ranger com essas características que a S10 nunca teve, né, a S10 sempre foi para-choque pintado e tal, a Ranger falou, pô, mas que coisa linda a STX. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma delas, falei, nossa senhora, muito bonita. E ela traz, logicamente, qualidades que a transformaram em líder do mercado, e não só isso, né? Sonho de consumo, e até hoje, né? Ou hoje em dia, quase 30 anos depois, essas picapes são bem valorizadas, porque elas trazem ingredientes que são bem interessantes. Um deles, vocês estão vendo aqui, que é a ergonomia. A ergonomia dessa picape é fantástica, né? Você vê, eu estou apoiado aqui, né? Alavanca de câmbio numa posição excelente. E, além da ergonomia, a gente tem o conforto. Ela tem uma comodidade muito grande, realmente chega num nível de comodidade que é uma delícia andar com elas. É uma boa palavra para definir. Como a gente sabe, a Ford se caracterizou, né, durante muitos anos pelo Twin I-Beam, né, o desenvolvimento da suspensão dianteira, que fez escola, inclusive para outras marcas, em termos de conforto, de comodidade, e a Ranger ela engloba tudo isso. E essa aqui, com uma cabine estendida, ela traz ainda essa opção de você viajar ou botar uma compra no supermercado, ou seja, ela é uma picape compacta, com conforto, com um espaço interno legal. Então eu acho que ela ficou completinha, assim, ficou perfeito o conjunto. E logicamente, né, motor V6, 4 litros, 162 cavalos, bom torque, né, 30,7. Então é uma picape que tem força em vários regimes de rotação. Por exemplo, eu estou aqui na quarta marcha, tem até um desenho aqui no câmbio que justamente é do overdrive, né? Olha só, você acelera e ela vai embora, né? É muito legal. E se você quiser pisar muito, a saída traseira também, enfim, porque ela é pequena e usa um V6, né? Esse som aveludado que eu falei numa outra matéria, que é fantástico, é uma definição legal. Enfim, fantástico. Passados quase 30 anos, a gente tem agora picapes monobloco, uma outra ideia, o downsizing, que é justamente a Maverick, que a gente vai andar agora e comentar um pouco sobre essa opção. Vamos conferir.
Muito bem, agora vamos de Ford Maverick. Eu falei de Maverick, agora eu tô vendo uma outra passando ali do outro lado da rua. Bacana, ela é bonitona passando, fica charmosa. Aqui um primeiro diferencial, digamos assim, que logicamente é o downsizing, né? Na década de 90, o motor V6 era a maior coisa que podia ter, não a maior, mas eu digo, para picape, né, no caso da Ranger. E daí, atualmente, a gente tem algo menor e mais eficiente, né, em termos de potência, que é esse motor que já tem alguns anos de mercado, aliás, né, mas que tem números bem interessantes, né, 253 cavalos, 38,7 kgfm média de torque, ou seja, nesse aspecto realmente a Maverick é muito bem acertada, é uma picape que traz um conjunto muito bom. Começando, aliás, a falar sobre a questão ergonômica, vocês notaram lá a minha posição de dirigir, né? Aqui, parecido também nesse ponto, né? Você tem o descanso de braço, que é uma coisa muito valorizada nos Estados Unidos, e quando você começa a dirigir carros maiores, automáticos e tal, você valoriza e você já fica encostado, né? E é justamente o fato, né, de você ficar mais à vontade, digamos assim. Então esse é um ponto interessante, mas é claro que hoje em dia com banco elétrico, com diversos ajustes, você consegue encontrar aí a sua melhor posição. Aquela lá tem o lombar, né? Tem uma diferença que é o ajuste lombar. Essa aqui tem o banco elétrico com algumas opções. Aqui é a minha tag, que eu uso para entrar no prédio. Olha só que interessante isso aqui, facilita bastante. Como eu falei, a multimídia é um pouco tímida, mas ela está bem situada em termos visuais, né? A altura dela em relação aos olhos do motorista está bem acertada, está bem centralizada. E ela traz uma característica que realmente é interessante, que é o conforto. Ela é bastante cômoda, muito confortável. O proprietário da Ranger andou agora aqui e eu falei, dirige aí nas passagens, né? E ele falou, nossa, mas que caminhonete confortável, né? De fato, né? E o cara tem uma Ranger STX, então ele entende de caminhonete confortável. O padrão, né, é confortável. Justamente essas rodas de 17 polegadas, eu acho que elas conferiram um acerto muito bom. Eu vi gente até reclamando, que tinha que ser 18, 19. Cara, eu achei muito bem acertada essa roda 17, porque a roda preta ficou legal, esteticamente falando, com as cores, né, a tabela de cores, e ao mesmo tempo a gente tem algo que ficou muito cômodo, que é uma das coisas mais importantes, né? E de fato, essa aceleradinha deu para notar, né? Que a coisa realmente é forte. Tem bastante força aí para dar uma acelerada. Mas, então, de maneira geral, falando, conforto é uma das qualidades. Uma outra qualidade que eu gostei muito também foi o conjunto motor e câmbio. Então, falando logicamente de motor, esse motor com toda essa força, já temos aí a turbina cheia, desde rotações mais baixas, e o câmbio de 8 velocidades também bem ajustado. É claro, como eu falei lá na outra matéria, que a gente fez a análise da Maverick, a primeira marcha mais curta, tal, porque não é uma picape. Então a ideia de uma picape é ter força, né, para eventualmente carregar alguma coisa e tudo. Mas você percebe que ele não é uma picape que segura a marcha, né? Por exemplo, você está andando ali, podia estar uma quarta, até uma quinta, e ela está em terceira. Não, o câmbio é inteligente para perceber também esse tipo de coisa. Então é algo interessante que vale ressaltar, né? Realmente a comunicação entre motor e câmbio é muito positiva e de maneira geral, acaba tendo um funcionamento bastante suave.
Acabei de ver um Fusion agora, que basicamente traz esse motor, né? Mas ele é, como eu falei, bem acertado. Então motor e câmbio bem acertados, a parte de conforto é um ponto que merece observação. Uma coisa que eu acho, que eu falei por alto na introdução, justamente, faltam algumas coisas. Por exemplo, nós não temos nos para-choques os sensores, então é algo importante, né? Não tem o sensor no para-choque, é algo que acaba fazendo falta. E a gente não tem, por exemplo, aviso de ponto cego também, que é outra coisa que eu acho que acaba sendo importante, principalmente no veículo que tenha 5 metros, né, de comprimento. Então eu acho que são algumas coisinhas que acabam faltando e, digamos assim, a gente acaba notando, né, esse tipo de coisa. Falando sobre consumo, nosso consumo médio ficou entre 6 e, pegando até um trechinho de estrada tal, nós chegamos até 12,5 mais ou menos. Mas o consumo, de modo geral, até esperava algo um pouquinho melhor. Mas a outra vez, nosso consumo ficou por aí também, na matéria anterior. De qualquer forma, não acho demais. Estou com o Renegade também essa época do ano, e o Renegade com álcool, com etanol, é um Landau consumindo, né? Já falei na matéria própria. De qualquer forma, eu acho que a Maverick é um belo produto da Ford. Ela está um pouco acima do preço das suas concorrentes diretas. Poderia ter alguma outra versão, vai ter a híbrida, mas logicamente vai ser um pouco mais elevado o valor. Mas eu acho que o conjunto dela, o que ela entrega, é bem interessante. Então eu, particularmente, quem gosta de picape também, aconselho a dar uma olhada na Maverick, fazer um test drive e tal, porque realmente o conjunto dela é muito bom e é uma picape que eu gostei. E a gente fez esse comparativo, digamos assim, foi mais uma brincadeira para falar da evolução das picapes, de como as picapes foram mudando ao longo de quase 30 anos. É isso aí. Obrigado pela audiência, grande abraço a todos, nos falamos